Bom, então agora eu quero falar com vocês sobre o Daverson. Que história é essa de que o atleta teria um avanço com o Cruzeiro para essa próxima temporada? Bom, não é de hoje que surgiu essa especulação de que o atleta poderia estar na mira da Raposa, nem acho que seria uma opção extremamente ruim para o Cruzeiro, porque, na minha opinião, hoje o Dineno é um pouco melhor. Acho que eu preferiria o Dineno como titular, mas tendo o Daverson como reserva, como um 12º jogador, eu acharia bem interessante, tá? Eu vou deixar essa informação que temos lá do Samuel Venâncio, aqui ó. O presidente do Cuiabá confirmou a procura do CEO do Cruzeiro e do Alexandre Matos ao Daverson. Disse ainda que o atacante não tem proposta, mas deverá ser negociado com algum clube. Um fato é que o clube celeste buscará um centroavante na janela do meio do ano, já que quer uma cara nova para essa posição. Então, notícia interessante. O Daverson, que tem 32 anos de idade, foi afastado do Cuiabá. Já deve ter 2 semanas, né? E aí falou que ele tinha um acordo com alguma equipe, mas para o ano que vem. Porém, eu acho que não tem acordo ainda com clube algum, porque senão o Cruzeiro nem iria estar ainda atrás do atleta. E deve tentar negociá-lo nesse meio do ano, certamente com uma boa compensação financeira, para tirar o jogador do Cuiabá, que tem contrato, se eu não estiver enganado agora, até o final do próximo ano, que renovou recentemente. E na minha opinião, o atacante aí canhoto, de 1,87 m, pode ser um reserva interessantíssimo para o Cruzeiro, ou dependendo, até mesmo titular. Porque nesse ano mesmo, 17 partidas, 8 gols e 7 assistências. Ele é inclusive um dos artilheiros da Sul-Americana, com 2 gols marcados em um jogo apenas, que ele jogou ainda no início do mês passado, melhor dizendo. E a última partida dele foi no dia 17 de abril contra o Vila Nova, jogando 23 minutos na Copa Verde. Então vai fazer quase um mês que ele não entra em campo, Ano passado, 17 gols em 45 jogos. É um jogador que ficou um pouco, sinceramente, mesmo ele marcando o gol do Palmeiras, naquele título da Libertadores, que sem dúvidas vai ser lembrado eternamente pela torcida do Palmeiras, ele ficou um pouco queimado aqui no futebol brasileiro, tá, gente? Eu confesso pra você que o Daverson, na minha opinião, hoje ele é muito melhor do que aquela versão que ele estava no Palmeiras. E até os números mesmo provam isso, ó. No Palmeiras, o melhor ano dele foi na segunda temporada. 39 jogos, só 9 gols. É muito pouco, cara, pelo potencial que o Daverson tem. E apresentou no Cuiabá com um time muito mais fraco, ele marcando 17 gols no ano, se não tiver enganado agora 11 apenas na Série A, com o elenco do Palmeiras que ele tinha em mãos, com o Dudu na ponta, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, ele fazia 9 gols por ano, é muito pouco, cara, sinceramente, são números bem mais baixos. E assim, fez aquele gol na Libertadores, ajudou ele colocar o nome dele na história do Palmeiras, e acabou que o Palmeiras nem teve muito interesse em continuar com o centroavante quando ele foi para o Cuiabá. E conseguiu dar essa volta por cima no Cuiabá, até o Grêmio, o Vasco, o Santos, e agora aparece o Cruzeiro como um dos interessados. Não acho que é uma opção ruim, não é um jogador que perde a cabeça e tal. Ele faz alguns lances ali, exagerado, mas você dá pra ver que não é um jogador, por exemplo, que vai sair agredindo alguém, um jogador ser expulso, não é isso. Ele é até bem carismático nesse ponto de vista, e eu acho que é muito mais um personagem, tá, gente? Acho que não é assim não, é só um personagem, acaba que ele é querido por quase todos os torcedores e até com o próprio Cruzeiro. Bom, quero falar agora também com vocês sobre o Mastriani, que eu diria que é um dos atletas mais queridos pela torcida nesses últimos, sinceramente, até nesses últimos anos que eu tenho feito vídeo aqui no canal, que é um jogador que sempre, o pessoal gosta bastante e que eu já tinha comentado aqui no vídeo no início dessa semana sobre essa possibilidade, Não que ele esteja numa situação assim terrível no Atlético Paranaense, que quer deixar o clube a todo custo, mas mesmo ele tendo um número interessante, ele, de acordo com algumas informações, tem ficado incomodado por ser reserva. E eu concordo também, tá? Até pensava que a situação dele estava mais interessante, mas para um atleta do nível dele, eu acho que não deve estar muito satisfeito. Ele tem sido reserva do Pablo com o Cuca lá no Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos, apenas um na condição de titular. E aí no último jogo contra o Vasco, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Anteriormente jogou 24 minutos na Copa do Brasil. E antes um empate em 1-1 com o Juventude, apenas 9 minutos em campo. Então tem ficado bem incomodado nessa situação. Não foi titular em nenhum jogo do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro dos últimos 5 rodadas. E aí o único que ele foi titular foi no jogo contra o Danúbio fora de casa. E inclusive não marca gols há 6 rodadas. E mesmo 6 jogos sem marcar gols, ele ainda tem uma média absurda. 17 jogos, 8 gols marcados e 4 assistências, 12 participações diretas em gols em 17 jogos, que é um número bem interessante para o centroavante, que tem 31 anos de idade. Pelo América nesse ano já tinha 6 gols em 2 jogos, naquele jogo que ele fez 4 gols contra o Ipatinga e depois marcou, acho que ele fez 5 gols e depois marcou um gol ainda em outra goleada do América. O América até que começa bem um ano, mas acaba que não refletiu isso, até agora para a Série B. E o Mastriani então foi vendido por um valor entre 10 a 13 milhões de reais.
É aquela coisa, né? Será que o Atlético Paranaense amaria negociar o Mastriani agora? Eu ficaria com o pé atrás, porque mesmo tendo o Pablo, o centroavante que eles trouxeram 3, tá? Tem 3 no elenco, né? O Pablo, o Lucas Diorio, acho que vocês lembram desse atacante argentino que foi especulado no Cruzeiro. Inclusive, eu não acho ele ruim, ele tem sido reserva total no Atlético Paranaense. Esse sim pode muito sair no meio do ano. E o Mastriani, acho que o Mastriani ficaria muito mais como um reserva imediato para a sequência da temporada do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que o Atlético Paranaense, para vender ele, pediu um valor próximo de 13, 15 milhões, por exemplo, do que pagou no início da temporada. Só que aí tem a situação com o Cruzeiro, né? Que tem aquele negócio envolvendo o Zé Ivaldo assinando um pré-contrato, o Cruzeiro chateado por conta do Vitor Roque, e aqui está o Alexandre Matos, que participou de algumas contratações na temporada passada, quando ele estava por lá. Então não sei como que ficaria a situação e bastidores entre os clubes. E além disso, vale destacar que teria que ver também sobre o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, que só podem atuar 7 jogos até a janela do meio do ano, e até aqui na Série A do Brasileiro ele jogou em 3. Então daqui para julho, por exemplo, ele não vai jogar mais 4 jogos, eu acho complicado, então tem que ver essa situação aí também. Vale destacar que pelo América Mineiro, em 2023, 21 gols em 42 jogos, começa mal o ano, mas depois dá a volta por cima, não é à toa que 12 desses gols foram... Agora então eu quero falar sobre a situação envolvendo o Mastriani, né, Gustavo? Que história é essa? Bom, eu vou deixar aqui algumas matérias falando sobre de que ele poderia estar insatisfeito no Atlético Paranaense, mesmo com os números interessantíssimos do Gonzalo nessa atual temporada. Ele que tem 31 anos de idade, foi comprado junto ao América Mineiro por um valor bem baixo, foi na casa de 13 milhões de reais. E assim, apesar da fase interessante, o Cuca, técnico do Atlético Paranaense, tem preferido, optado por colocar o Pablo como titular e o Mastriani como reserva. Mas tem até alguns jogos que o Mastriani nem sequer sai do banco de reservas e, de acordo com algumas informações, isso tem incomodado o atleta, que poderia pedir para sair na metade do ano. É aquela coisa, Gustavo, você acha que é uma opção viável para o Cruzeiro para essa atual temporada? Olha, eu diria que sim, mas vai depender de alguns quesitos que agora eu vou explicar um pouco mais para vocês. Só lembrando que o Mastriani tem 31 anos de idade, nessa temporada pelo Atlético Paranaense tem 17 jogos, 8 gols marcados e 4 assistências, já tinha feito um início de ano arrasador, 6 gols em 2 jogos pelo América e no ano passado com 21 gols em 42 partidas, então um jogador totalmente fora da curva. Eu aceitaria esse cara aqui no Cruzeiro para ontem, eu já vinha falando várias vezes dele. O Cruzeiro até procurou ele no início da temporada, mas optou pelo Dineno mesmo, porque foi um investimento de 6 milhões, foi muito bom a contratação do Dineno, e o América vinha pedindo muito mais, ainda mais que era para o Cruzeiro, igual foi com o Emmanuel Martinez, eles não iriam aceitar liberar por menos, então foi para o Atlético Paranaense por esse valor próximo de 10 a 13 milhões de reais, que na minha opinião é um valor muito baixo. Se você, por exemplo, compara o Luciano Rodrigues e o Mastriani, no longo prazo tudo bem, o Luciano Rodrigues vai virar o Suárez, mas o Mastriani, por exemplo, agora entregaria mais, e no Cruzeiro não está com a condição de sair contratando um cara de 50, 60 milhões de reais, não, mais viável contratar o Mastriani por 15, 20, por exemplo, do que uma jovem promessa por 45, 55 milhões, pelo menos a curto prazo, porque no longo prazo é melhor você trazer as joias com potencial maior. O Mastriani, o que eu vejo assim, os últimos jogos dele, só para você ter uma ideia, ficou no banco contra o Vasco, nem sequer saiu do jogo. Na Copa do Brasil contra o Ipiranga jogou apenas 24 minutos, na última rodada do Brasileirão jogou 9 minutos apenas contra o Juventude, anteriormente contra o Internacional apenas 6 minutos também, e só foi titular na Copa Sul-Americana contra o Danúbio, fora de casa, jogou 66 minutos, não marcou gol nesse duelo. Então assim, vem de uma sequência ruim, sem marcar, nos últimos 5 jogos, que é raro, ele vem de uma sequência muito boa e ficando no banco de reservas. A grande questão que eu vejo é o seguinte: será que daqui para julho, quando a janela de transferências se reabrir, ele já não vai ter feito as 7 partidas pelo um clube no Campeonato Brasileiro? Porque nesse momento, pelo que eu vi aqui, ele já tem 3 jogos no Brasileirão. Não é possível que ele ficando maio, junho, mesmo sendo um reserva imediato, ele não faça mais 4 jogos, É bem improvável, dependendo até nesse mês de maio, ele chegar nesse número. A não ser que todas as partes concordam, de que ele vai sair no meio do ano e aceitaria uma proposta, por exemplo, de um time brasileiro, Então, vai depender bastante. O Cruzeiro, se quiser, vai ter que demonstrar esse interesse com uma certa antecedência para ele não fazer esses 7 jogos, porque senão só vai ser a opção dele ir para fora mesmo ou assinar com o Cruzeiro, mas só para 2025, Então, outro ponto também que eu fico é o seguinte: o Alexandre Matos agora no Cruzeiro poderia refazer as pazes, entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, que teve alguns problemas pela ida do Zé Ivaldo, daquela situação envolvendo o próprio Vitor Roque, quando o Alexandre Matos estava do outro lado, então é uma situação aí um pouco delicada. E será que o Atlético Paranaense se animaria de negociá-lo com o Cruzeiro? Eu acho que é um clube que o Cruzeiro tem que fazer as pazes, Tem muito time mais pilantra aqui no Brasil do que o Atlético Paranaense, nem acho que o Atlético Paranaense seja, Mas assim, eu acho que
direto, né? Tem eles interessados em um jogador, o Cruzeiro interessado em algum, então é melhor refazer essas pazes logo, ficar definida a situação envolvendo o Vitor Roque. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Já falei demais aqui nesse vídeo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela sobre opções de reforços, que história é essa envolvendo o Gabigol, o Di Maria, Daverson, enfim, tá tudo aqui na tela, e o link da máxima para esse bolão gratuito, tá, gente? R$500 para você dar o seu palpite, você pode ganhar uma premiação. O link tá aqui embaixo. Valeu, galera.